Olá, meu nome é Davi Jorge, estou lendo. Esse é o Trips Invictus, estou lendo Neco, o Primeiro Ídolo. 1921, um Natal Amargo. O ano de 1921 é marcado por muitos desentendimentos entre dirigentes e desavenças entre federações, impedindo, de certa forma, o progresso do futebol brasileiro. A seleção nacional realiza poucos jogos em consequência de uma briga entre paulistas e cariocas, oportunidade em que os maiores prejudicados foram os jogadores paulistas, e deixaram de ser convocados para o selecionado. O sul-americano de seleções pela primeira vez é vencido pela Argentina, com os brasileiros tendo uma equipe formada somente por jogadores cariocas. As tradicionais disputas entre paulistas e cariocas foram suspensas por todo o ano em virtude das rixas entre os dirigentes, e os paulistas substituem aquelas por jogos com outros selecionados, como o Paraná, sem, contudo, constituírem-se em partidas de muita repercussão. Sem atuar no quadro brasileiro e com poucas partidas da seleção paulista, Neco, então em fase de grande maturidade, tem um ano dedicado ao Corinthians. O Alvinegro realiza no início do ano vários amistosos preparando-se para o campeonato. Goleia o Paulista de Jundiaí, o São Bento, um combinado Sírio-Germânia em jogos festivos ou beneficentes, nos quais Neco tem boa atuação e faz vários gols. Em outro evento, de caridade, em Santos, vence o selecionado da Associação Santista de Esportes Atléticos por 2-1. Na estreia do Campeonato Paulista, o Corinthians vence o São Bento por 3-0, com Neco marcando um dos gols no jogo que teve como juiz o lendário Arthur Friedenreich. Na segunda partida, o Corinthians vence o Minas Gerais por 3-2 e Neco, em grande dia, marca os 3 gols da equipe alvinegra. O Corinthians tem uma série de vitórias consecutivas, derrotando a Associação Atlética das Palmeiras por 2-1, o Ipiranga por 4-1, o Santos por 6-1, a Portuguesa Mackenzie por 5-0, o Internacional por 7-1, o Germânia por 5-0 e o Sírio por 3-1. Nessa impressionante sequência de vitórias, Neco sobressai e se marca 13 gols em partidas que empolgam o público e dão aos torcedores corintianos a esperança de conquista do campeonato. Em agosto, o Corinthians enfrenta o Paulistano, que também faz primorosa campanha, em partida com um público de mais de 30 mil pessoas, intensamente disputada e que termina sem gols. O campeonato é interrompido para 2 amistosos da seleção paulista no Paraná, e ao recomeçar, o Corinthians tem sua primeira derrota contra o Palestra, em mais uma partida de muitas brigas e confusões, quando o Neco novamente se desentende com os palestrinos. Ocorrem as já tradicionais tentativas de invasão de campo, seguidas de intervenção policial. O Corinthians perde por 3-1 em jogo no Parque Antártica e Neco é elogiado pela imprensa por sua bela atuação. Após a derrota, o Corinthians retoma sua trajetória vitoriosa, vencendo o Germânia por 2-0, a Portuguesa Mackenzie por 5-1, o São Bento por 3-1, o Sírio por 6-2 e o Internacional por 12-2. Empata com o Santos na Vila Belmiro em 3-3, vence a Associação Atlética das Palmeiras por 1-0 e o Ipiranga por 4-0. Neco marca gols em quase todos os jogos e tem grande destaque no quadro corintiano, permitindo que seus torcedores acreditem na conquista do campeonato em face da campanha vigorosa que realiza. Em final de novembro, o Corinthians enfrenta o Paulistano, time que desenvolve belíssima temporada, lutando ponto a ponto pela liderança com o Alvinegro. Em jogo disputadíssimo, com grande e vibrante público, vence o Paulistano por 2-0 no estádio do Jardim América. Neco marca um dos gols e os alvinegros sentem-se com as mãos na taça. O Corinthians vence em seguida o Minas Gerais por 2-0, depois de um amistoso no Rio de Janeiro contra o Andaraí, quando goleia a equipe carioca por 5-1. No Natal de 1921, realiza-se a última partida do campeonato entre Corinthians e Palestra Itália, no Parque Antártica. O Corinthians está a 1 ponto à frente do Paulistano e 2 do Palestra. Na plateia, um número enorme de torcedores do Paulistano, que vencera seu último jogo contra o Sírio por 3-2, e o Corinthians colhe sua pior derrota na competição, 3-0, deixando escapar o título que estivera tão próximo. O Palestra vence, o Paulistano sagra-se campeão, para o desespero da torcida corintiana, que vê crescer sua rivalidade com os palestrinos.
O jogo de desempate pelo segundo lugar entre Corinthians e Palestra não termina. A confusão generalizada antes de o placar ser inaugurado e a federação declara os dois vice-campeões do torneio. Para Neco, o ano não fora nada agradável, pois, com as brigas entre as federações, deixou de ser convocado para a seleção brasileira. Não houve os jogos tradicionais entre paulistas e cariocas e perdeu o campeonato no último jogo contra o tradicional rival palestrino. Salva o ano. Sua marca como grande artilheiro de 25 gols na campanha corintiana e mais 4 em partidas amistosas, e o fim, pelo menos temporariamente, das brigas entre as federações. Atuação de Neco, jogos, gols e títulos em 1921. Jogos pelo Corinthians, 28. Gols pelo Corinthians, 29. Jogos pela Seleção Paulista, Scratch da APA, 2. E nenhum gol. Títulos pelo Corinthians, vice-campeão paulista. Tricampeão do torneio início, 1919, 20 e 21. Em 26 de 12 de 1920. Taça Ida, 30 de 1 de 1921. Taça Antártica, 20 de 2 de 1921. Taça Hospital de Caridade do Brás, 27 de 3 de 1921. Taça ao Preço Fixo, 13 de 5 de 1921. Pela Seleção Paulista, Taça Doutor Afonso de Camargo, Estado do Paraná, 14 de 8 de 1921. Equipe base do Corinthians: Alonso, Ernesto e Mário, Nando, Igano, Roberto, Amilcar e Ciasca. Américo, Neco, Gambarota, Tatu, Rato, Brambilha e Riverte. O artilheiro foi Neco com 25 gols.